A segunda entrevista do dia. E olha, nós vamos conversar agora com a Germaine Aline Bernard. Ela que é geóloga, é formada na UFPR, proprietária e técnica responsável da empresa Geotracto Geologia e Gestão Ambiental, consultora da AMVALE, que é a Associação dos Municípios do Vale do Itapocu e da Defesa Civil de Jaraguá do Sul. Também é secretária da Secretaria da AGESC, Associação Profissional dos Geólogos de Santa Catarina, e nós vamos falar com ela sobre o Dia do Geólogo, que é hoje. Então, primeiramente, muito bom dia, Germaine. Seja bem-vinda ao Repórter Cultura. É um prazer receber você aqui. Muito bom dia, Julian. É um prazer estar aqui. Um bom dia a todos os ouvintes da Cultura FM. Então, Germaine, pode chamar de Germaine ou Aline? Eu te chamei de Aline primeiramente. Pode ser, né? Aline. Acho que a maioria das pessoas que moram em Pomerode me conhece por Aline. Ah, então tá bom. Vamos chamar de Aline, então. Aline, vamos falar então desse Dia do Geólogo. O pessoal escuta geólogo e pensa, tá, mas o que faz um geólogo? O que é essa profissão? Vamos falar então, começar do início. O que faz um geólogo e ainda mais aqui na nossa região, qual que é o principal campo de atuação? Então, um geólogo ele tem formação na questão da terra, né? Do comportamento das rochas, dos solos. Ele estuda basicamente o nosso planeta. Né? Mas não só a parte externa, a parte interna também. Às vezes fica muito distante das pessoas, né? O que um geólogo faz, né? Mas assim, o geólogo é essencial em várias áreas. Por exemplo, para mineração precisa de geólogo, seja para descobrir aonde está o mineral que vai ser explorado, ou até por questões legais de responsabilidade técnica, de encaminhamento de minas, né? Então a gente tem vários ramos dentro da geologia. Tem a geologia do petróleo, né? A gente precisa de petróleo para ter combustível para os nossos carros andarem, né? Então, tem toda a parte de geologia do petróleo, tem a parte de mineração, minerais que se não existissem, a gente não teria essas telinhas de computador, de celular, né? E até o básico, né? A areia, a argila, o cimento que são necessários para construir a nossa casa, né? E também trabalha dentro da parte ambiental, né? A gente trabalha muito dentro da parte ambiental, dos recursos hídricos, rios, córregos, nascentes, né? E cada vez na nossa região mais necessário, depois de 2008, quando a gente teve aquele grande evento de deslizamento, né? Junto às prefeituras dos municípios, seja para planejamento, seja para atendimento à população, prevenção de desastres, e um trabalho muito em parceria com a Defesa Civil. Bacana. E vamos lá, o que te levou a buscar a área da geologia, né? As pessoas entram na faculdade, algumas querem ser advogado, algumas querem ser médicas, outros querem ser matemáticos, físicos. Você foi para a área da geologia. O que te levou aí para essa área? Então, não é uma área muito comum para as mulheres, se bem que hoje em dia tem cada vez mais geólogas, né? Mas eu sou de uma geração mais antiga, né? Então, não era tão comum. Eu acho que eu posso dizer que eu sou meio persistente ou teimosa, eu não sei, alguma coisa do gênero, né? Mas eu decidi lá agora 6º ano, na nossa época, 5ª série, que eu ia ser geóloga. Né? Eu amava minha professora. Lá você já decidiu isso? Lá eu já decidi. Amava minha professora de geografia, e quando ela começou a explicar sobre os tipos de rocha, eu disse, é isso que eu quero. Olha só. E a importância de um professor também, né? Também, muito importante. Pessoa, acho que os professores marcam, tanto por bem como por mal, as nossas vidas, né? E ali, por causa da professora de geografia, explicando sobre as rochas, você se interessou e ali já deu aquele plim já. Sim. Na verdade, eu fiquei em dúvida, na época e ao longo, né, do meu crescimento como pessoa, entre duas áreas, né? Que era arqueologia e geologia. Como a arqueologia era mais complicado. Campo mais difícil, né? Mais difícil até para estudar, né? Porque geologia já não é um curso que você encontra em muitos lugares, né? Basicamente as universidades federais, em alguns estados tem estaduais, né? E uma particular. Santa Catarina não tinha geologia. Teve agora, depois dos anos 2000, se não me engano, 2010, por aí, que foi introduzido o curso de geologia na Universidade Federal de Santa Catarina. Antes não tinha. E a arqueologia era mais difícil ainda, né? Minha época só tinha no Rio de Janeiro, né? Então, aí
eu nunca gostei muito de rotina, né? E de ficar presa entre quatro paredes. Sempre gostei muito de estar na meia natureza e fui seguindo esse caminho, né? E eu gosto muito dessa... Juntou útil ao agradável, então, Sim, ali. Uhum. Né? E hoje um geólogo, ele atua mais em campo ou ele atua... Porque hoje também muito da geologia, eu acredito que seja análise de dados, né? Porque, por exemplo, para você analisar o solo, como é que funciona a análise de solo, por exemplo, de uma mineração? O que é um laser que vocês utilizam que vê o solo? Alguma máquina que vocês introduzem lá no solo? Como é que funciona isso? Aí depende. Lógico, hoje em dia as duas partes andam juntas. A gente tem muita coisa que faz em escritório, análise de dados, né? Mas também tem a parte de campo. Ela é fundamental, ela é necessária. Precisa, né? Sim. Né? Então, acho que com o aprimoramento da tecnologia, em todas as áreas do conhecimento, em todas as áreas profissionais, trouxeram muitas facilidades, mas ela por si só não basta, você tem que saber interpretar aquilo ali. Né? Então, quando a gente vai em campo, a gente vê o aspecto mais superficial. Né? Mas o que tem lá embaixo? Aí precisa de outros estudos e, dependendo da área, alguns estudos se encaixam melhor do que outros. Vou pegar um exemplo. A gente trabalha, por exemplo, com dados de sondagem. Né? Sondagem, o que é? Como se fizesse um grande buraco, a gente vai tirando testemunhos, seja tanto de solo ou de rocha, vai analisando. Né? Esse buraco é feito com uma perfuratriz ali. Com uma perfuratriz, né? Então, saem os que a gente chama testemunhos, né? Se for de rocha, sai parece um cilindro rochoso e você vai analisando, né? Existem também outros tipos de investigação, como, por exemplo, geofísica, né? Que, através de impulsos elétricos ou magnéticos, cada material responde de uma forma diferente. Então, parece um eletrocardiograma, sai um monte de... Olha só. Que é interpretado, se usa muito, por exemplo, na geologia do petróleo, né? Certo, porque tá lá embaixo do mar, não tem como ir até lá muitas vezes, então vai por esses impulsos. Exatamente, né? E também, não só do petróleo, por exemplo, para descobrir um poço, onde eu vou cavar, onde eu vou instalar um poço, né? Um poço mais profundo. Então, também, onde tem água, a resposta geoelétrica é diferente, né? Então, esses dados precisam ser interpretados e orientar, né, aonde pode ter determinado mineral ou não. Que legal. E assim, de uma forma mais simples, existem N métodos, né? Mas esse é o objetivo mesmo, né? Até porque se a gente for muito técnico e específico aqui, né? Embrulha a cabeça daí. Exatamente. Faz um nó, né? Existem programas, softwares computacionais para verificar várias coisas. Por exemplo, se um morro vai cair ou não. Isso ou a tem como a gente possibilidade. prever através da... Tem como. Assim, prever, eu não gosto muito dessa palavra prever, porque nenhum de nós tem uma bolinha de cristal e dizer, olha, vai ficar sempre ali ou vai cair, né? Vai cair semana que vem, pode cair semana que vem, pode cair daqui a 10 anos, daqui a 100 anos. Que está mais suscetível, então, assim, no caso. Mas, assim, existe algumas coisas como, a gente fala, fator de segurança, né? Que é o exigido também pela norma técnica. E isso, através de análises computacionais, considerando o tipo de solo, quantidade de água. Então, a gente pode simular, se faz o corte na encosta, se botar uma casa, o peso da casa. A gente põe todos esses parâmetros e consegue ver se, esse lugar aqui chegou no fator de segurança. Então, a probabilidade de dar um desastre naquele lugar é menor. É lógico que situações excepcionais nunca são previsíveis. A natureza é imprevisível, né? E, bom, então, falando nisso, a geologia, então, ela também tem um papel fundamental, eu diria, para a prevenção de certos desastres, tanto climáticos, desastres naturais, serve como uma forma de prevenção. E, bom, e a gente falando em desastres e catástrofes, a gente não poderia deixar de falar, por exemplo, lá do Rio Grande do Sul, dessa grande cheia que aconteceu lá nos rios, essa chuva que atingiu o estado de uma forma inimaginável. E
falando e ligando isso com geologia, há alguma ligação que é possível fazer? Quer dizer, a sua análise sobre essa catástrofe do ponto de vista geológico, teve algum fator geológico que contribuiu ainda mais para essa catástrofe ali? Antes de responder a tua pergunta, eu quero fazer um paralelo. Tá? Santa Catarina sempre se preocupou com cheias, com inundações, né? Então, assim, que tinha sempre um monitoramento do nível dos rios, né? Porque desde aquela grande cheia de 83 em Blumenau e outras, né? Uhum. Então, sempre se procurou fazer prevenção em relação às cheias, né? E a gente nunca se preocupou ou nunca necessitou, nunca precisou se preocupar com deslizamentos, né? Até 2008. Em 2008 também a gente teve uma quantidade enorme de chuva, né, espalhada ao longo do período e depois concentrada num período muito curto. E os nossos morros começaram a descer, né? Parecia gelatina, assim, descendo, né? Uhum. Como se alguém pegasse um rastão e passasse no morro aqui. Ficou todo marcado. Sim, lembro. A partir dali, eu noto que começou a ter uma preocupação maior também com a parte de deslizamentos, né? E muitos municípios começaram a aprimorar suas defesas civis, buscando técnicos, buscando geólogos também para o corpo técnico, né? Por quê? Porque é fundamental, né? A gente precisa deixar a cidade crescer de uma forma planejada, certo? E eu faço um paralelo, puxei esse assunto porque eu faço um paralelo com o que aconteceu no Rio Grande do Sul agora. Lá, da mesma forma que em 2008 a gente teve uma chuva excepcional, é o momento agora do Rio Grande do Sul de ter tido uma chuva excepcional. Eles também não tinham registros de deslizamentos de grande monta. Não estou dizendo que nunca ocorreu, mas não era uma coisa preocupante, porque não acontecia, né, nessa magnitude, né? Nessa intensidade. A diferença que eu vejo entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul só é que lá a inundação pegou também. Então, as duas coisas, cheias e deslizamentos. Porque diferente da gente, aqui os nossos rios, eles são bacias isoladas, né? O Itapucu, região ali de Jaraguá, o Cubatão, região de Joinville, o Itajaiaçu, a nossa região, se for para o sul do estado, Tubarão, Araranguá, cada um deles corre sozinho direto para o mar. Eles não se juntam. E no Rio Grande do Sul, é a mesma coisa que a gente pegar 4 desses rios, tipo Itajaiaçu, Cubatão, Itapucu e o Tubarão, e os 4 caíram no mesmo lugar. Antes de chegar antes do mar. E ali no caso é o Guaíba, né? É o Guaíba. 4 grandes rios, né? Porte mais ou menos dos nossos, de Itajaiaçu, chegando no mesmo lugar. Senhora. E todos eles chovendo muito acima da média, né? Dados de Porto Alegre dão que em mês de maio choveu mais de 500 milímetros. O maior registro anterior é a 1910, que era na faixa dos 400 milímetros. Olha só. E não choveu só ali, né? Choveu em tudo. Então, isso a gente não vai conseguir evitar. Não vamos conseguir evitar chuvas excepcionais, né? Porém, o impacto disso, o efeito disso, ou como agir, né? Em função disso, sim, isso pode ser trabalhado. Ah, legal. Então, como é que a geologia pode trabalhar para mitigar, ajudar nessa prevenção e mitigação desses impactos nas catástrofes? A geologia ela vai entrar em parceria com outras profissões, né? Com engenheiros, com hidrogeólogos, com engenheiros sanitaristas ambientais ou hidrólogos, que também se calcula quanto de vazão pode ter um rio, onde vai atingir, né? É muito importante ter o registro dos dados, porque daí você começa a conseguir fazer um comparativo bom, né? Com tantos metros, atinge aqui, atinge ali, os meteorólogos. Então, tem que trabalhar em conjunto. Na questão de deslizamento também, porque você começa a entender, bom, a partir de que ponto, de que quantidade de chuva, vou dar um exemplo assim prático, de que quantidade de chuva a gente tem que emitir um alerta, porque naquelas regiões começa a ficar em risco de deslizamento, né? Talvez a gente não consiga impedir que uma casa seja atingida, mas a gente pode conseguir impedir que se perca vida,
Tá? Com certeza, isso que é o mais importante. Ou né? até, mesmo as casas, se houver a preocupação anterior da construção, da edificação, tá? A gente consegue determinar, bom, de que forma eu vou construir esta casa mais segura, né? Que mesmo, por exemplo, em encosta, eu não tenho outro tipo de relevo. Vamos pegar Benedito Novo. Benedito Novo ou é o rio, ou é morro. Uhum. Né? Então, de que forma eu posso ocupar esse morro de um jeito que garanta melhor a integridade e a segurança da minha casa, né? Então, daí com os estudos geológicos, a gente vai ver que tipo de solo que tem, a profundidade deles, tem rocha, não tem rocha. Eu posso definir, olha, vamos construir assim. Eu fui para o Rio Grande do Sul, eu voltei semana passada, né? E eu vi situações lá em que a gente tem um solo só de 1 metro, 1,5 metro. E depois é rocha. Agora tu imagina, eu vou fazer um paralelo bem comum, bem simples. Imagina uma esponja fininha e uma esponja bem grossa. E você começa a despejar água. Qual delas começa a vazar água mais rápido? A fininha. fina, né? Isso é o nosso solo. Então, ele também vai ter uma capacidade de absorção de água até um certo ponto. Depois disso, ele não absorve mais, né? Aí, aquele solo, aquela esponja fininha em cima de uma rocha ou de um lugar que é inclinado e que não absorve mais nada. Tem tudo para... A água começa a correr ali, né? Por cima da rocha, entre o solo e a rocha, entre a esponja e, vamos dizer, uma tábua de madeira inclinada. Sim. Ela vai descer, né? Então, se tu tem tua casa ali, ela vai descer junto. Agora, se tu sabia disso antes, e daí, então tá. Então, eu vou fazer minha fundação mais profunda, a gente chama de ancorar lá na rocha, né? Eu vou prender ela na rocha. O solo pode ir embora, a tua casa vai ficar. Olha só, é possível então ainda ter esse tipo de prevenção na hora de construir a casa. Que legal, né? A gente pensa, olha só, em geologia como talvez uma parte mais comercial, como você disse, mineração, petróleo, mas olha só a importância dela também na prevenção, né, de uma cidade mais segura, de casas mais seguras também. E uma medida que poderia ter reduzido, então, um impacto seria uma dessas medidas também, aí no Rio Grande do Sul, né? Mas as pessoas não costumam fazer isso, né, Aline? Eu acho assim, a gente tem duas questões que eu vejo muita gente hoje criticando, mas também essas cidades estão no lugar errado. Sim, nossas cidades estão no lugar errado. Nossas cidades são na beira dos rios. Então, elas estão sujeitas a enchente. E o rio só vai encher o que ele já enchia. Hoje tem, então, maiores? Não, eu não diria que hoje as cheias estão maiores. A diferença é que hoje o homem está ocupando aquela área ali e o impacto é maior. Tem muito mais ocupação agora, exatamente, né? E lógico, uma cidade, a gente faz muita calçada, asfalto, né? Isso tudo impermeabiliza o solo e a água vai para onde? Direto para o rio. Então, pode ser que sim, eleve, né? O potencial de cheia, a intensidade da cheia. Mas antigamente, quando não se tinha registro, também acontecia. Também né? acontecia. Não significa que não acontecia. Não acontecia, né? Então, a gente tem que cuidar um pouquinho quando fala assim, a cidade está no lugar errado. Vamos tentar voltar no tempo um pouco e pensar, como os nossos antepassados chegaram aqui em Timbó, por exemplo? Tinha estrada? Tinha asfalto para vir aqui? Não, né? O único meio de chegar era através do rio. E era a única forma de ter água também. Claro, e se alojar perto de um rio era sinônimo de vida, de viver, porque tinha água, exatamente, né, para plantação, tinha água para beber, enfim, exatamente. Né, de então, nascentes. É muito cômodo hoje, no nosso mundo tão tecnológico, com tantas coisas, a gente criticar, mas... Olha para a história, Vamos olhar, né? Vamos olhar, vamos tomar cuidado um pouquinho com isso. Eu também vejo muita gente falando, porque não tinha mata ciliar, não tem mata ciliar. Eu vejo que muitos rios, sim, tem mata ciliar. O município que eu estava, no Rio Grande do Sul, tinha mata ciliar, tá? Eles passaram por 4 cheias de setembro para cá, né? De setembro de 2023 a maio de 2024, 4 inundações grandes. Qual que foi a cidade lá que você foi? Eu fui para a região de Santa Teresa, que é uma cidade de 1.700 habitantes, do lado de Bento Gonçalves. Nossa, e 4 cheias. 4 cheias. As árvores que eram da mata ciliar estão lá.
todas caídas dentro do rio. Todas ou quase todas. Não tem mais mata ciliar. Não porque o homem desmatou, porque o rio arrancou, né? Então a gente tem que cuidar um pouquinho com isso, sabe? Mas acho que se cada um começar a tentar entender um pouquinho mais e buscar orientação, e quando eu falo cada um, eu falo tanto população como o próprio pessoal técnico das né, prefeituras, o poder público. Porque muitas vezes se aprova projetos, né, de edificações e que não é a melhor forma. Mas também, porque cada área, né, um médico, por exemplo, não vai saber direito como fazer o remédio, que é da área da engenharia química, da farmácia, e vice-versa. Um farmacêutico não vai conseguir fazer diagnóstico como um médico, né? Então, o engenheiro tem as suas especialidades, o geólogo tem a sua. Tem que trabalhar em conjunto, certo? Se eu aprovo uma casa, eu vejo na nossa região, e sempre foi assim, e acho que tem que... Há necessidade de ter uma mudança cultural nisso, a gente adapta o terreno à casa, e não a casa ao terreno, né? Então, o que a gente faz? A gente corta, né? E a terra. E acha que está tudo bem. E não é assim. Eu pergunto, se você tiver com os 2 pés no chão e eu te empurrar, não forte, de leve, teu equilíbrio vai te segurar, certo? De certa forma, sim. Né? Lógico, dependendo do quanto eu empurrar, né? Pois é. Um fraquinho, mas sim. vamos dizer assim, que é aquele empurrãozinho mais normal. Sim, né? sim. Agora, se eu pedir para tu ficar só com o pé no chão e eu aplicar a mesma força, o teu equilíbrio vai ser igual? Nunca. Nunca. Pode ser que você caia, né? E a mesma coisa o nosso morro, a nossa encosta. Ela estando na sua forma natural, ela tem um equilíbrio, uma estabilidade. No momento em que eu corto o pé dela, a base dela, aí eu faço lá um corte de 90 graus, aqueles cortes retinho, né? Que o pessoal adora para ocupar mais espaço do terreno, né? É a terraplanagem que você diz. A terraplanagem. Daí eu cortei lá, aterrei aqui na frente e eu não compactei meu aterro, porque quando eu falo assim, não, eu compactei, os caminhões passaram em cima. Isso não é aterro compactado, tá? Isso é só um aterro lançado. E ele não tem estabilidade nenhuma. Tá? Aterro compactado, de fato, usam até para fazer represa. Então ele tem já maior segurança. Sim, porque é diferente. Você vai botar, tipo, 50 centímetros de solo, 40, vai passar rolo, vai compactar, deixar, tipo, com 20, aí vai fazer mais uma camadinha. Então, é demorado e é caro. Então, se faz, né? Então, no momento que corta, né, uma coisa que era, vamos dizer, mais deitada, a encosta estava ali inclinada, mas não era tão em pé, eu deixo em 90 graus. Né? Ela vai se comportar igual? E sem ter nenhuma consciência de impacto disso, né? Exatamente. Isso Daí que depois, é o mais... quando cai, prefeitura, o que você vai fazer? Caiu o barranco aqui atrás de casa. E foi aprovado, projeto aprovado, teve engenheiro, teve arquiteto, não teve geólogo, tudo certo. O que vai fazer daí com um projeto desse? Exatamente. Né? Mas a responsabilidade não é só do poder público. A responsabilidade é de cada um. Então, se cada um começar a olhar, a tomar cuidado do seu e do comum, né? Porque eu posso ter feito direito e construir aqui na base da minha encosta, eu fiz direitinho, aí vai alguém que constrói mais em cima e faz errado. A minha casa passa a ficar em risco. Com certeza, por causa de outro. Por causa de outro. Então, se todo mundo começar a ter um pouquinho mais de consciência, eu acho que há necessidade de uma cultura maior em relação a isso. E de uma educação maior em relação a isso. Tá? Porque aquilo que a gente ignora, a gente não faz por má fé. É porque a gente ignora a consequência. Né? E quando eu digo ignora, não é porque, eu sou ignorante no sentido pejorativo da palavra. É ignorância no sentido de desconhecimento. Então, e o que resolve esse desconhecimento? Educação. Né? Educação. Então, eu sou muito a favor de que se tenham, fora a parte do geólogo mesmo, de prevenção, de orientação junto às prefeituras, de treinamento dos técnicos, né?
e ver plano diretor, qual é a melhor área para a cidade crescer? Ou qual a melhor forma de ocupar determinada área? E não só de forma superficial, né? Olhar, o terreno por cima, não acredito que aqui não. É olhar de uma forma mais ampla mesmo, Exatamente. Né? Completa. Não pode mais ocupar a área de beira de rio, ou, né? Mesmo que respeitando a PP, tudo, mesmo assim, ainda a área de inundação, né? Pode. Mas de uma forma especial, você vai fazer sua casa sob pilotis, por exemplo, né? Que são estacas. Faz sua casa mais alta e deixa embaixo aberto. Inundou. E aquela parte lá, sabe? Ou encosta. De que forma melhor, né? Então, treinamento, orientação de formas de ocupação, para onde a cidade cresce e educação. Senão, a gente não resolve nessa geração, mas quem sabe nas próximas. Começa a melhorar. Com certeza. Educação é um investimento para o futuro, né? Não é agora que a gente vê o resultado, é lá para o futuro. E talvez é por isso que tão poucas pessoas investem nisso, né? Mas é muito importante. E olha só, em uma conversa que a gente teve aqui, infelizmente o nosso tempo é pouco, né, Aline? Sim. A gente poderia ficar falando aqui muito mais tempo ainda, um assunto também que me interessa bastante, mas nosso tempo é curto e olha só tudo que a gente já conseguiu aprender e falar sobre a geologia, dia do geólogo hoje. Mas, Aline, vamos ter que encerrar a nossa entrevista agora, né? Eu até queria que você passasse um recado para a pessoa que se interessa de repente por geologia, como é que ela pode procurar, se ela deve insistir, se o mercado hoje tá bom para isso. E a gente vê hoje um mercado em ascensão, principalmente nessa parte de prevenção, né? Mais do que nunca agora, né? Olha, eu acho que, eu vou dizer assim, talvez até seja fácil entrar na faculdade, na universidade de geologia, porque não tem tanta procura. Vamos dizer que a concorrência não é que nem uma concorrência de medicina. É bem abaixo. Não é tão fácil sair dela. Não é um curso fácil. Aí que mora, né? A dificuldade. Mas, para quem gosta de trabalhar com natureza, é uma área que vale muito a pena. Ela é muito importante, ela é fundamental, né? E a gente tem pouquíssimos geólogos. Pouquíssimos. No Brasil a gente tem pouco, em Santa Catarina menos ainda, na nossa região menos ainda, né? Há falta sim, tem demanda de trabalho bastante. E para quem quiser, você é de Pomerode, né? Até não citei isso aqui no começo, você é de Pomerode. E para quem quiser de repente fazer um contato com você, porque você é dona, você é responsável técnica de uma empresa, né? Da Geotracto, Geologia e Gestão Ambiental. Então também para quem quiser fazer contato com você, como é que faz esse contato? Pode procurar no Instagram, né? @Geotracto, que daí lá já tem o link para o telefone, certo? Pode procurar via telefone, via e-mail contato @geotracto.com.br, tá? Legal. Então, basicamente é isso. São esses os contatos aí para fazer contato com você aí. Né? Busca ali a Geotracto, né? Busca Geotracto na internet. Que vai achar. Então tá bom. Belezura, então. Obrigado pela entrevista, Aline. Novamente.